Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero que você abra a sua Bíblia Sagrada no livro do profeta Jonas. E eu quero trazer uma meditação para vocês nesta oportunidade da importância da palavra de Deus, da responsabilidade que nós temos de pregar a palavra de Deus e também mostrar aqui por esta mensagem um pouco do que realmente é a pregação, o seu poder, o seu efeito sobre a vida das pessoas para quem se está pregando. Então eu leio 2 versículos aqui no capítulo 1 e o verso de número 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E no capítulo de número 3, no verso também de número 2, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. No primeiro versículo que li, o termo é clama contra ela. E no segundo é prega contra ela. Ou seja, quando nós estamos anunciando a vontade de Deus, a palavra de Deus, pois aqui Jonas, ele está aqui tomado por essa mensagem, ele é portador de uma mensagem de Deus. Não é ele, como homem, que resolve ir até lá e denunciar, por exemplo, a grande Nínive, que estava mergulhada nos seus pecados e que este mal estava chegando até diante de Deus, e o Senhor resolve então trazer um juízo sobre a grande cidade de Nínive. Então não é uma mensagem do homem, é uma mensagem de Deus. E Deus, então, chama Jonas para essa responsabilidade. Nessa oportunidade aqui, eu não quero destacar o fato dele obedecer ou não obedecer a Deus, de ter saído fugido. Não é este o meu propósito nesta oportunidade, mas sim fazer aqui um destaque a respeito da importância da pregação. E o que realmente é pregação? Então, a pregação, ela nada mais é do que anunciar às pessoas a vontade de Deus. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, é um Deus que fala. Esta é a diferença entre o Deus Criador dos céus e da terra e dos outros deuses. O nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, é um Deus que fala, que anuncia o seu juízo. E aqui nós temos que a pregação, ela é a ferramenta que Deus deu para o homem falar, então, às nações, falar aos demais a respeito da vontade de Deus. E proclamar é pregar e vice-versa, ou seja, aquele que está de posse de uma mensagem. E aqui também nós vamos perceber que o nosso Deus, ele abomina o pecado. E todos aqueles que andam em pecado, pode ter certeza, haverá um momento de juízo de Deus. Não pense o homem que andando conforme os seus próprios desejos, desejos da carne, desejos do coração, e no primeiro momento está indo tudo muito bem, não tem nada de diferente. Porém, a mensagem que nós pregamos, olha só, a mensagem que nós pregamos, que é o Evangelho, ele fala a respeito do Senhor Jesus Cristo, que deixou a sua glória, deixou lá os céus de glória e veio a esta terra a fim de se entregar em sacrifício vivo naquela cruz em expiação de pecados, para que fosse pago o preço do resgate de todo aquele que crê nessa mensagem. E qual que é a mensagem? A mensagem é que existe uma oportunidade para o homem num espaço dado por Deus, um espaço de tempo dado por Deus. E que ao terminar esse tempo, então vai o homem passar
perante Deus em juízo. Esse tempo aqui, ele é contado e tem o seu término na vida de muitos, na contagem da sua própria vida. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e após isso segue-se o juízo. Então, o homem vive aí os seus 30, 40, 50, 90 anos, mas esta vida vai terminar. O problema não é a questão de morrer, porque a morte já está estabelecida sobre o homem por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Agora, a grande questão é como que o homem, em que situação espiritual o homem está morrendo. Porque enquanto o homem está com vida, tem a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é: Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ter vida com abundância é o fato de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, pegar o homem, tirar o homem das trevas e trazer o homem para a luz. Ou seja, o homem que estava morto em ofensas e pecados, agora ressuscita com Cristo e passa a fazer parte do reino de Deus e andar na presença de Deus. Mas antes que isso aconteça, estando nas trevas e andando segundo o desejo do seu coração, está aí prestes a entrar em juízo contra Deus. E aqui no livro do profeta Jonas, nós vemos exatamente isto. Aquela cidade, chamada cidade de Nínive, ela estava vivendo em pecado. E o Senhor Deus disse para Jonas ir até lá. Verso 2, porque a sua malícia subiu até mim, e Deus iria trazer o juízo, uma destruição. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso. Antes que ele traga juízo, o que é que ele faz? Ele avisa antes. Ele levanta, então, homens e mulheres para anunciar, para pregar. E aqui está a nossa missão, de anunciar a este mundo que, como disse o apóstolo Pedro, os céus e a terra que hoje existem estão reservados como tesouros para o dia do juízo. E quando vai acontecer esse dia do juízo? Quando Jesus voltar. Pois sim, Jesus voltará. Jesus voltará. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, depois da sua ressurreição, com os discípulos ali, e ele então é levado aos céus, 2 homens de branco ali, junto dos discípulos, vai dizer para eles: este Jesus que vocês viram subir é o mesmo que um dia voltará. A oportunidade que está tendo agora, enquanto isto não acontece, é o que nós chamamos da dispensação da graça, em que se prega, em que se anuncia, em que se fala que Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, então não haverá mais tempo para arrependimento. Mas agora, enquanto nós estamos nessa dispensação, esta mensagem está sendo anunciada, esta mensagem está sendo pregada, e a pregação do Evangelho é esta: você precisa crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pois aquele sacrifício, o seu sangue derramado, primeiro, nos remiu dos nossos pecados. Segundo, pagou o preço do nosso resgate. E terceiro, através da sua ressurreição, ele nos coloca na presença de Deus. Agora, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. E naquele grande dia, quando Jesus se manifestar, estes que creram nesta mensagem estarão com o nome escrito no livro da vida, e esses serão colocados do lado direito, e o Senhor dirá a eles: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aos da esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E esses já são aqueles que não creram nessa mensagem. Aqui no caso de Nínive, quando o Senhor Deus disse para ele: levante, capítulo 3, vai à grande cidade de Nínive,
prega contra ela a pregação que eu te disse. Então Jonas se levantou segundo a palavra do Senhor, e era Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava, e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Olhe que interessante esse texto. Aqueles homens ouviram a mensagem e creram em Deus. Ou seja, Deus deu a oportunidade de arrependimento antes que viesse o juízo. E o ato desses homens crerem na pregação, então eles se voltam com uma atitude de arrependimento, de busca à presença de Deus. Ora, se Deus não houvesse enviado Jonas até lá e pregado essa mensagem, Deus destruiria aquela cidade por causa do seu pecado, sem que eles tivessem nenhuma oportunidade de arrependimento. Ora, o nosso Deus é o Deus de juízo, mas também é um Deus de amor. Ninguém naquele grande dia vai poder dizer que não teve conhecimento daquele fato, pois esta mensagem está sendo pregada, está sendo anunciada. Jesus vai voltar e existe uma oportunidade para você se arrepender dos pecados e se converter a Deus com quebrantamento, com busca em jejum e oração, e se colocando diante do Senhor pedindo misericórdia. E aquela cidade se converte a Deus. No verso de número 10 do capítulo 3, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Ou seja, toda a cidade, que até então estava condenada à destruição, agora, por causa da pregação, do arrependimento e da volta para Deus, também Deus se arrependeu daquilo que faria. Deus salvou. Deus deu a oportunidade para aqueles homens se converterem. E é isto que nós estamos fazendo. É isto que nós devemos fazer. A nossa missão na face dessa terra é pregar o evangelho. Como disse Paulo, pregue em tempo e fora de tempo. Mostre para as pessoas que vai acontecer um juízo de Deus. Jesus vai voltar. Se as pessoas vão crer ou não vão crer, não é problema nosso. É problema deles. Deles que estão ouvindo a mensagem, não estão crendo nessa mensagem. E os sinais estão aí, mostrando que o tempo está terminando. O tempo está se acabando, mas ainda enquanto não se acaba, aproveite a oportunidade, creia nessa mensagem e aceite Cristo, pois Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio de Cristo Jesus. E se acontecer de você morrer sem Cristo, então você já está perdido. Porque, repito, ao homem é ordenado morrer uma só vez, seguindo após isso o juízo. Você vai esperar o dia, aquele grande dia, quando a última trombeta soar, os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados. Todos vão comparecer ante o tribunal de Cristo e vamos prestar conta daquilo que nós e como nós vivemos nessa terra no período que Deus deu. Esta aqui não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é lá nos céus, quando nós estaremos com o Senhor para todo sempre, e a morte, que é o último inimigo, vai ser definitivamente vencida. Então creia nessa mensagem e tenha a oportunidade de se arrepender e de se converter dos seus maus caminhos, se entregar a Cristo e entrar pelo caminho da salvação, para que quando então Jesus Cristo voltar, você possa ter o seu nome anunciado naquele grande dia. Amém.